Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste, né, nessa que está nos acompanhando nessa série do livro de Malaquias, né? Hoje a gente vai estudar o capítulo 3, né, o estudo 6, um chamado de arrependimento, né, que são os trechos do capítulo 3, do 6 ao 18. Vamos orar, né, para que Deus venha se fazer presente, que Deus venha fazer frutificar essa mensagem. Senhor Deus, te agradeço por estarmos na tua presença. Te peço, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que a mensagem que for falada aqui nesse estudo venha ser algo que mude sua vida, Pai, que seja alimente seu espírito, que alimente, Pai, assim, a espiritualidade que nos ouve, Senhor Deus. Te peço que não seja mais um conteúdo, mas que seja algo que venha da tua parte, Pai. Peço que o Senhor abra os corações e as mentes, Deus, para que faça sentido às pessoas que nos ouvem. É o que eu choro, em Jesus. Amém. Bom, vamos, né, ler o trecho do estudo de hoje. Peço aí que se você tem uma Bíblia, né, aí do lado, você acompanhe, né, Malaquias 3, de 6 ao 18. Diz assim: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora, porém, voltem-se para mim, e eu voltarei a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar o Senhor? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, como te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão na minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações nos chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, mas vocês perguntam, que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? De que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante chamaremos de abençoados arrogantes, pois os que praticam as maldades enriquecem e os que provocam desculpa, gente. Os que provocam a ira de Deus, nenhum mal sofrem. Então aqueles que temiam o Senhor falaram um com os outros, e o Senhor ouviu o que eles disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que os temiam e que sempre honravam seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, minha garganta deu uma secada. Mas voltando aqui para o nosso texto, né? Eu sei que provavelmente você já deve ter ouvido, né, em outros trechos, né, o contexto do profeta Jeremias, não, Malaquias, né, que aí ele sentou seu ministério ali por volta de 440 a.C., né, era o contexto onde o povo já tinha voltado do exílio, né, e eles já tinham reconstruído, né, e há um afastamento de Deus devido a toda essa alta expectativa que eles tinham nesse momento de reconstrução, né, porque vejam, eles foram oprimidos pela Babilônia, voltaram para suas terras, né, e continuavam aí sendo província, né, sendo subjugados pelos persas,
né? E aí eles já continuavam ainda, né, sentindo falta daqueles tempos de glória, né, do passado, da época de Davi e de Salomão, né? Isso é, por exemplo, refletido na percepção que eles tinham do templo, né? O profeta Ageu vai falar, né, que eles, olha, vocês veem o templo como inferior ao que era do templo de Salomão, mas a glória deste templo será maior do que o segundo, né, do que o primeiro, desculpa. Né, mostrando o quê? Que eles tinham a percepção de que o momento que eles estavam vivendo era um pouco decepcionante, né, se comparado ao passado glorioso que eles tiveram. Né? E, como mencionei, eles já continuavam ainda subjugados por uma nação estrangeira. Né? Isso refletia no custo, né, de altos impostos, né, aí como o resultado de opressão. Né, assim, isso foi levando, né, isso é uma reflexão que traz no livro de Jeremias, de Malaquias, né, que a conduta pessoal deles passaram a ser relaxada, indiferente, né, assim, diante de Deus, né, pois eles aí estavam se sentindo desanimados e frustrados, né, com as promessas de Deus. Bom, ele já começa aqui no capítulo da onde a gente leu, né, dizendo que, né, que Deus é misericordioso, né? Do mesmo jeito que ele foi misericordioso, né, ali com o povo no deserto, ali com toda a história de Israel anterior ao exílio, ele lembra, olha, eu sou misericordioso, né, com vocês, tal como eu fui anteriormente, e é por causa da minha misericórdia, né, que vocês não foram consumidos, né? Lembrando aqui as palavras de Jeremias, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? E aqui é importante lembrar, né, o porquê dessa fala. Né? Lembrem que eles são pessoas que, na sua história recente, naquele contexto, né, tinham passado ali pelo castigo divino, né, e estavam passando por um processo, né, de reconstrução, né, o pós-reconstrução, né, desse castigo de Deus. E isso, claro, assim, quando eles vieram depois do exílio, do castigo, né, existiam muitas perguntas sobre se Deus continuava fiel, sobre se as promessas de Deus ainda valiam, né? E aquelas promessas feitas aos descendentes de Davi, sempre ter um rei, né? Será que elas ainda valem, né? Eles, ou seja, o que eu estou querendo falar é que eles tinham várias dúvidas ainda, né? Mesmo que essas dúvidas pudessem ser usadas como desculpas cínicas diante de Deus, né? Para o seu desânimo, né? Ou seja, o que eu estou querendo falar também é que o público com que o Malaquias está falando é um público desanimado, é um público que passou a desprezar, né, sentindo que Deus não estava mais ouvindo, ou que talvez Deus não fosse mais o mesmo, né? Passou a desprezar ou ser indiferente com as coisas de Deus, né? E aqui ele está falando, Deus ainda é misericordioso, ou seja, o mesmo Deus que perdoou aqueles vacilos do povo no deserto, é o mesmo Deus que estava disposto a perdoar os desvios de coração que o povo estava tendo. E aqui a gente tem dois, né, que ele menciona aqui nesse trecho que a gente acabou de ler. Ele fala do roubo e da reclamação, né? Esse trecho aqui de Malaquias, provavelmente o versículo 10, né? Malaquias 3:10, muito usado, né, em momento de ofertório, né? Nos envelopes de dízimo, é muito comum, né, ter esse texto, né? E aqui um pouco no Brasil ele ficou muito atrelado à ideia da prosperidade, da teologia da prosperidade. Né? Contudo, o texto é importante a gente verificar o que ele tem de proposta, né? Mesmo, né? Porque assim, muitas das vezes esse texto é tratado como uma prova de que se você der o dízimo, der oferta, fizer coisa para Deus, né? Você está protegido contra o devorador, né? Contra o gafanhoto, né? Contra todas as outras coisas, né? Geralmente traz a ideia de que o dízimo, as ofertas ou as coisas que fazemos para Deus é uma espécie de seguro contra as coisas ruins da vida. Mas, na verdade, o texto está relatando uma denúncia, né? Ele está dizendo assim, olha, vocês têm me roubado, né? Vocês têm me roubado. Né?
vocês estão deixando a casa de Deus vazia, né? E aqui é importante fazer um parêntese que essa ideia, né, de deixar a casa de Deus vazia era referente ao sustento dos sacerdotes, né? E dos levitas que trabalhavam ali. Eles se sustentavam, né, com o que era trazido de dízimos e ofertas. E a despensa da casa de Deus estava ficando vazia, né? Isso aqui a gente pode até observar mesmo dentro do contexto, né, que os altos tributos, né, eram tidos aí como desculpa, né, para não trazer o dízimo ou trazer pela metade. E essa denúncia não é somente por não trazer ou não manter o sustento da casa de Deus, mas também ele é uma denúncia sobre como estava sendo ofertado, né? Porque ou não traziam oferta, os dízimos, ou era de má qualidade. Por exemplo, a gente ali no capítulo 1 de Malaquias, nos versículos 6 e 8, ele fala uma coisa muito interessante, né? Diz assim: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, né? O filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde está a honra que eu mereço? Né? Vocês desprezam o meu nome. E aqui ele continua falando, da mesma forma que ele falou no capítulo 3. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o seu nome? E ele diz assim: vocês desprezam o meu nome oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Né? E ele responde: vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece devido respeito. Acaso é errado sacrificarem animais cegos? É errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresente a oferta como essas ao governador e veja se ele ficará favorável, satisfeito e se agradará de vocês. Né? Ou seja, né, o que eu estou querendo falar, né, com base aqui com o Malaquias está dizendo, é que ele está relatando o quê? Que ou Paulo não estava trazendo, usando a desculpa, né, de não ter como trazer, não ter condições, ou eles estavam trazendo ofertas inúteis, ofertas de má qualidade. E aqui é importante perceber, né, que os sacrifícios eram feitos os melhores, né? Você separar o melhor animal, o animal perfeito, né, para cumprir o sacrifício. E aqui é interessante a fala de Malaquias, que está perguntando assim: olha, vocês fariam isso? Vocês trariam essa oferta para o governador de vocês? Se eles trouxerem, se vocês trouxerem, será que ele vai gostar? Desculpa, será que ele vai ficar satisfeito com vocês? Né? E aqui a gente vê o quê? Né? Que a repreensão, né, que é tratada aqui no versículo 10, né, que vem falando, né, repreenderei o devorador, né, todas as coisas boas que viriam acontecer por causa do dízimo, na verdade não viriam acontecer por causa do dízimo em si, mas viriam acontecer por causa o quê? Do povo ter voltado o seu coração para Deus. Porque lembre do 7, né, do verso 7 do nosso capítulo aqui, né, que ele diz assim que agora volte-se ao Senhor e eu me voltarei para vocês. Ou seja, aquelas coisas boas, né, que iriam acontecer, que ele está falando aqui, né, das suas colheitas, repreender o devorador, né, fazer a sua colheita próspera, viria do fato de Deus ter se voltado para o seu povo por causa do arrependimento. Não viria porque ele estava recebendo, né, um dízimo e uma oferta legal, né, ou estava recebendo dízimo e oferta. Né? Ele menciona o quê? Que essas coisas seriam por causa da fidelidade de Deus. Né? E... Sim, desculpa que eu me perdi aqui. Né? Ou seja, bastaria eles se voltarem para Deus, né, e que eles se voltariam para ele. Porque, vejam, ele já está dizendo que a nação está amaldiçoada, que Deus não está recebendo o seu dízimo, não está recebendo as suas ofertas. Ou seja, né, não é o dízimo que traz a prosperidade, mas sim é a presença de Deus, né, na vida das pessoas, na vida do seu povo. E ele continua dizendo, né, que ele mais uma reclamação, né, que é a murmuração, né, que ele fala assim: né, o povo, né, acha que é inútil servir a Deus, né? E essa ideia da murmuração parece muito comum, né, mas ela não é algo assim muito exclusivo, né, da Bíblia, né? É muito presente, na verdade, no nosso dia a dia, né? Só que existe algo que está acontecendo que parece um pouco a mais do que uma reclamação.
O povo está tão desanimado, ou a gente pode ter também com um povo, né, uma fala cínica, né, essa fala aqui, né, de estar atrelando, né, a pessoa má, né, como um abençoado por Deus, né, porque ele fala assim, né, de que vantagem temos em obedecer às suas ordens, né, chorar pelos nossos pecados, né, e no 15 ele fala, de agora em diante chamaremos de abençoados e arrogantes, pois praticam maldades e enriquecem, e que provocam a ira de Deus e não sofrem mal algum. Né? Aqui eles estão tentando inverter, assim, né, como eu mencionei, né, assim, é uma tentativa cínica, mas também assim, é um coração desanimado que está o quê? Invertendo as coisas, né? A uma espécie de perversão ali da obra de Deus, porque estão atribuindo algo ruim a Deus. Um pouco parecido, a gente vai ouvir nas falas do povo com relação a Jesus, que quando Jesus vem, né, e diz assim, olha, ele é Beelzebul, né, quem faz isso só pode ter pacto capiroto, né, ou seja, o fato de Jesus estar expulsando o demônio, fazendo coisas boas, né, foi o que? Atribuído a uma coisa ruim. Né, e aqui a gente observa que o povo estava caindo na murmuração, começou reclamando, né, e mais assim, o seu argumento foi se desenvolvendo a ponto de fazer essa troca, né, de papel, essa perversão, né? Estava atribuindo homens caídos, obras de pessoas caídas, né, às mãos de Deus. E para essas pessoas, né, ele estava dizendo arrependam-se, né? Aí ele estava dizendo se voltem-se, né? E aqui ele vem e continua falando a partir do 16, né, que ele promete misericórdia, né? Ele fala aqui Deus fará a distinção, né, entre o povo que o serve, entre o que não serve, entre os bons e os maus, né? E assim, né, é importante até um pouco fazer um contraste, né, de que quando o exílio da Babilônia, o castigo da Babilônia acontece, é muito interessante observar como aconteceu, como Deus decidiu, né, esse castigo. Porque a gente vai ver que, por exemplo, pessoas consideradas boas, digamos assim, ou inocentes, ou fiéis a Deus, né, como Jeremias, como Daniel e seus amigos, né, o profeta Ezequiel, sofreram todo o que o castigo da Babilônia poderia fazer, né, poderia proporcionar a eles. Né? Contudo, foram fiéis, mas observem, foram fiéis que sofreram por pecados de gerações anteriores. Né? Não é à toa, por exemplo, que o último rei bom, né, o rei Josias, né, ele encontra o livro da lei, né, e ele percebe, cara, fizemos tudo errado, né, e ele fala assim, vamos consultar a Deus, né, por mim. E o interessante é que a resposta da profetisa a qual eles consultam diz assim, olha, o meu castigo já está estabelecido, por causa de Manassés, filho do rei Ezequias, que foi um rei mau diante de Deus. Mesmo que depois ele tenha se arrependido. Né? Ele vai dizer, olha, o meu castigo ainda vai ser mantido. Não interessa o castigo, ou seja, vai vir uma nação, vai oprimir, você vai embora. Não interessa que vocês façam, né, sacrifícios, né, o castigo ainda vai ser mantido. Né? Mas ele faz a justiça, né? Dizendo, olha, tudo bem, rei Ezequias, você se prostrou diante de Deus, se arrependeu, né? Não vai ser enquanto você estiver vivo. Né? O castigo aconteceu durante o reinado dos seus filhos. Né? Mas assim, o que eu estou querendo falar, né, que nesse castigo, esse julgamento inicial, né, muitos dos fiéis a Deus sofreram os castigos, né? E aqui ele está prometendo algo diferente, né? Ele está dizendo, olha, os fiéis a Deus vão ser recompensados, né? Ele diz assim, eu vou fazer um memorial para lembrar do que eles estão fazendo, das pessoas que honram meu nome, né? E, ou seja, o que eu estou querendo falar é que para as pessoas que estavam roubando a Deus, para as pessoas que estavam murmurando, né? Deus chama eles a se arrependerem, né? E ele promete misericórdia, né? Que é justamente o quê? A misericórdia é você não receber o que você merecia. Ou seja, se aquelas pessoas se arrependessem, né, Deus faria justiça, Deus mostraria, né, a sua bondade para elas.
Isso nos leva assim à grande ideia de que do nosso texto, né, de que Deus faz diferença assim entre os que seguem o que eles do que servem e dos que não servem. E aqui pensando já numa teologia bíblica, né, essa abertura aqui no verso 6, né, ele lembra muito a fala de Jeremias, né, que fala assim que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Contudo, apesar do contexto, né, diferente do nosso, o que torna essa afirmação válida para nós? Né? O ser humano, né, por natureza, a mesma natureza que era daquela época, é a de hoje. Né? E o que a Bíblia fala sobre esse ser humano? Fala que naturalmente ele é separado de Deus. Né? Ou seja, é uma realidade triste, mas assim, o ser humano quando nasce, se ele não mudar seu curso de vida, vai para o inferno. Mesmo que, sei lá, ele tenha feito trabalho voluntário para as crianças na África, né, ter sido um herói, né, para a sua sociedade, uma pessoa muito boa. Se ele não mudar o curso dele, ele vai parar no inferno, porque o homem já nasce separado de Deus. Né? Lembre lá de Romanos 3:23, né? Pois todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos já nascem nessa condição de separação de Deus. Contudo, assim, a coisa não é somente estar separado. A Bíblia também refere-se ao ser humano como um inimigo de Deus. Ou seja, todo mundo antes de se converter era considerado alvo da ira de Deus, né? Gostaria de pedindo você abrir lá em Efésios, né? Efésios 2. Gálatas, Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim: vocês estavam mortos por causa da desobediência de seus muitos pecados, nos quais se acostumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo desejos ardentes e inclinações da nossa natureza. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Ou seja, o homem naturalmente já nasce separado, mas também ele é ofensivo à santidade de Deus. E aqui é importante ser dito, não pense somente nas pessoas que fazem coisas ruins, né? Estupradores, né? Genocidas, né? Pessoas que tramam, né? Ilícitos para se dar bem na vida. Não, ele está dizendo que todos, não existe exceção. Não é somente a pessoa que é muito desprezível, que você considera muito má, não. Até você que poderemos ser inocente ou ser considerados bons diante da sociedade. Ele está dizendo que para essas pessoas, elas também eram alvos da ira de Deus, ou seja, elas nascem ofensivas à santidade de Deus. Né? Isso aqui é importante frisar. Né? E até o ser humano, na sua melhor versão, no seu melhor dia, digamos assim, né? Ele é também comparado, né? Que Isaías fala, né? Que os atos de justiça dos seres humanos são comparados como traços de imundícias para Deus, né? Ou seja, né? O traço de imundícia era o absorvente daquela época das mulheres, né? E aqui a gente observa o quê? Que temos evidência da misericórdia de Deus com todos os seres humanos, na manutenção da vida de pessoas pecadoras, né, distantes de Deus, ofensivas a Deus, e também para o acesso, conhecer a Deus, ele traz Jesus Cristo como um ato de graça, ou seja, um ato onde que as pessoas ganharam algo que elas não mereciam. Em suma, eu estou querendo falar o quê? Que para seres ofensivos à natureza de Deus, né, Deus permite que elas continuem vivendo na criação, porque vejam, pessoas ofensivas a Deus existem todo o decorrer da história, e Deus permite que a criação, o planeta, ele mantenha a vida na Terra, né? Para essas pessoas, mesmo que essas pessoas o rejeitem ou não querem conhecê-lo. Mas até mesmo para os que querem conhecer a Deus, chegar a Deus, Deus viabiliza esse relacionamento, trazendo o quê? Jesus Cristo para esse relacionamento.
né? E aqui eu queria continuar a leitura de Efésios 2, né, para que fique claro, né? Eu achei muito importante trazer dentro da misericórdia de Deus, né? Diz assim, a partir do 4: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele não nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Porque nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável de sua graça revelada na bondade que Ele mesmo demonstrou por nós em Cristo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar boas obras e que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, né, para você cristão que passou por esse processo de pacificação da sua relação com Cristo, né, é Deus que viabiliza esse relacionamento com Cristo, né? É Cristo que viabiliza esse relacionamento com Deus. E aqui a gente pode também prestar atenção que Deus presta atenção no seu povo, né? Aqui a gente tem na Bíblia assim algumas demonstrações, né? Assim, por exemplo, né, Moisés, quando ele vai dar o seu discurso final, ele vai falar assim: olha, quando Josué e Caleb veio, vocês murmuraram, né? Ele fala uma coisa muito interessante: Deus ouviu o que vocês falaram nas suas tendas, né? Ou seja, toda a reclamação que Moisés não ouviu, Deus ouviu, né? E isso deixou Deus irado, né? Jesus, na igreja, ou em Apocalipse, Jesus é visto caminhando pelas igrejas, conhecendo a realidade de cada uma, né? Em sua oração, ele diz que era para cuidar, para Deus cuidar de todos, né? Que Deus deu para ele, exceto por aquele que havia de se perder, né? Que ele fala ali em João 17, né? E assim a gente observa o quê? Que a gente tem exemplos, né, na Bíblia que mostram que Deus, ele é Deus não somente do coletivo, né? Que se importa com o seu povo no coletivo, mas ele se importa no individual, né? Gostaria de encerrar esse bloco aqui, né, com o Salmo 139, né, que ele demonstra um pouco essa proximidade que Deus tem, né? Diz assim: olha, o Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quando me assento e me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu vês quando viajo, quando eu descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim, me segues, pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há lugar para fugir da tua presença. Né? Ou seja, Deus, ele tem um relacionamento pessoal, né? Ele observa, né, o que o seu povo faz, né, durante a sua vida, né? E aqui já partindo por uma aplicação, né, que a noção da misericórdia de Deus, né, a gente entender da misericórdia de Deus, não somente no sentido da nossa relação com Cristo, né, mas assim, no sentido assim de que ele proporciona graça, mas entender que a misericórdia de Deus é tão mais ampla do que isso, né? Porque, veja, ele permite que pessoas que o rejeitem, que não querem conhecer, né, que são ofensivas à santidade de Deus, permita que essas pessoas tenham vida, nasçam, né, se reproduzem e morrem, né, cumprindo todo o ciclo da vida. E não somente isso, permite que haja, né, todo um ecossistema, todo um planeta de vida para servir essas pessoas. Ou seja, a gratidão deve nos levar, né, a misericórdia deve nos ter uma posição de gratidão e louvor a Deus, né, porque não somente ele permite a vida, mas ele nos permite o acesso a Deus. E que essa proximidade que Deus tem com o seu povo, né, é para ser percebido, né, tanto no sentido de segurança, né, a gente pensar na figura do pastor, né, como ele fala lá em João 10, eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, né?
Como ele fala em João 17, que ele fala na sua oração, não deixei que nenhum se perdesse, ou seja, dos meus que o Senhor me deu, né, não deixei que nenhum que se perdesse. Né? Ele deve proporcionar segurança, mas também temor, né? Porque ele deve nos levar a refletir se a nossa vida reflete a santidade de Deus, né? E isso deve ser de aplicação, né, para nós, né? Atitude de gratidão pela sua misericórdia, né? E esse sentimento de segurança e temor por causa da aproximação de Cristo, né, na nossa vida, né, que nos observa, que está no meio de nós, né? Deus, ele não está no céu, na eternidade, ele é um Deus pessoal, né? E ele requer, né, esse relacionamento de nós. Espero que a palavra tenha falado ao seu coração, né, e eu fico por aqui. Contigo, Jesus, buscar